Seja toda a gente bem-vinda ao É Apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Eu sou o Frederico Raposo e hoje temos como convidado Carlos Cipriano, diretor adjunto da Gazeta das Caldas e jornalista no Público, desde a sua fundação, onde acompanha há muitos anos o estado da ferrovia em Portugal. Licenciado em Economia, é também professor desta disciplina no ensino secundário, nas Caldas da Rainha, onde reside. Bem-vindo. Boa tarde. A 19 de fevereiro de 1988, o Conselho de Ministros, presidido por Aníbal Cavaco Silva, então primeiro-ministro português, aprovava o plano de modernização dos caminhos de ferro portugueses. Na resolução podia ler-se: é igualmente conhecida a insuficiência de recursos financeiros provenientes de exploração, na generalidade das empresas ferroviárias, para cobertura dos respectivos custos, salvo casos particulares pouco significativos. Mais à frente lê-se: mas se é incontroverso que os caminhos de ferro portugueses carecem de forte investimento, não é menos verdade que todos os estudos existentes e as análises comparadas e efetuadas são suficientemente demonstrativos de que a modernização dos caminhos de ferro em Portugal não deve fazer-se no pressuposto de que os serviços produzidos e a sua configuração atual da rede serão uma constante para o futuro. É aqui que se inicia a destruição da ferrovia em Portugal? Digamos que foi aí que se deu um rude golpe na ferrovia em Portugal. No entanto, isso já vem atrás, ou seja, já há décadas de desinvestimento anteriores a esse plano. Eu costumo dizer que, grosso modo, investiu-se em Portugal no século XIX, chegou-se ao século XX e parou-se. Nos finais do século XX fecharam-se uma série de linhas e agora no século XXI anda-se a ver o que é que se consegue fazer. Esse plano do governo de Cavaco Silva foi de facto um rude golpe, porque foi aquele que materializou, depois de décadas de desinvestimento, o fecho de um conjunto de linhas, nomeadamente linhas no Alentejo e em Trás-os-Montes, não por acaso as zonas mais desertificadas do país. Em 1900 segundo notícia de 2011, aliás da autoria do Carlos, o governo encabeçado por Cavaco Silva foi responsável por encerrar operações em mais de 700 km de caminhos de Foi ferro. aproximadamente isso, e depois nos anos seguintes foram mais 100 e tal, portanto em 2 anos foram quase 900 km de vias férreas que foram encerradas em Portugal. Para termos aqui um bocadinho noção dos números, em 1968 Portugal tinha 3.592 km de ferrovia em exploração, mas no ano passado, em 2017, já só tinha 2.546. Exatamente. Isto significa que em 50 anos Portugal perdeu praticamente 30% dos quilómetros de ferrovia que tinha. E hoje temos capitais de distrito, como é o caso de Viseu ou de Bragança, onde o comboio não passa sequer. Como é que chegamos aqui? Mas o grave, além do fecho das linhas propriamente dito, o grave é que se perdeu o conceito de rede. A palavra rede, provavelmente vou repeti-la nesta nossa conversa várias vezes, a palavra rede é importantíssima em termos ferroviários, porque o caminho de ferro é sistémico, funciona em rede. E a partir do momento em que deixamos de ter uma rede ferroviária em que as linhas se sobrepõem, há bypasses e se circula de todo lado para todo lado, e se fecham, digamos, uma série de ramais, ficamos com uma linha em forma de árvore quase. Nós neste momento temos uma linha, um eixo vertical Lisboa-Porto, ou se quisermos Braga-Algarve, a partir do qual irradiam algumas linhas lateralmente. E, portanto, perdeu-se o conceito de rede e passou-se a uma filosofia de itinerários. E, portanto, tão grave quanto o fecho propriamente dito dessas linhas foi o perder-se esse conceito de rede. Essas linhas eram importantes porque alimentavam as linhas principais. E o que aconteceu foi que, com o fecho dessas linhas, em que se argumentava que era para reduzir o déficit, porque eram linhas que eram deficitárias, argumentava-se que, portanto, iria consolidar ou ia favorecer as linhas que eram supostamente rentáveis. Isso não aconteceu. A prova é que, desde então, o caminho de ferro em Portugal continuou a aumentar prejuízos e, portanto, isso não foi, de facto, solução. Pelo contrário, a partir do momento em que se amputam, digamos assim, as linhas secundárias, obviamente não se alimentam as linhas principais e, portanto, há claramente uma diminuição da procura de passageiros para o sistema ferroviário. Pode ter começado no governo de Cavaco Silva, mas durante os governos de Sócrates, linha do Tâmega, linha do Tua, linha do Corgo, ramal da Lousã,
todas estas foram linhas que foram encerradas com a promessa de serem depois reabertas. Aconteceram até hoje. Exatamente, eu diria que foram momentos pouco dignificantes para o poder político, porque claramente houve ali uma manipulação, ou claramente enganaram as pessoas. Aquilo que restava da linha do Corgo, da linha do Tâmega e da linha do Tua, que já tinham sido cerradas pelo governo de Cavaco e Silva anteriormente, eram linhas que ainda funcionavam nesses pequenos troços, e que, a dada altura, era então secretária de Estado Ana Paula Vitorino, prometeu-se que essas linhas, que estavam de facto muito degradadas devido a décadas de desinvestimento, iriam ser modernizadas. E, portanto, a dado momento, subitamente, sem qualquer aviso prévio, assim de um dia para o outro, fecharam-se essas linhas. Portanto, repito, parte do Corgo, do Tâmega e do Tua, e ainda a linha da Figueira da Foz à Pampilhosa, via Cantanhede, fecharam-se essas linhas subitamente com o argumento que iriam ser modernizadas e, portanto, poderia haver ali eventuais riscos de segurança e, portanto, chegou-se a anunciar várias vezes, sem qualquer despudor, que iriam ser modernizadas e que iriam funcionar. E nada foi feito. O que aconteceu no governo seguinte com a Troika foi, digamos, o assinar-se a declaração de óbito dessas linhas. Portanto, elas já estavam fechadas, de facto, na prática estavam fechadas. Havia a promessa de que iriam ser reabertas depois de uma modernização, e o que aconteceu depois com o governo de Passos Coelho foi que assumiu-se o fecho definitivamente dessas linhas. Mas não só dessas que estavam fechadas. Outras que estavam a funcionar, como foi o caso do Beja-Funcheira, também foi encerrada, como também foi encerrada o ramal de Cáceres, a linha de Torre das Vargens, Beirã-Marvão. Esse plano desse governo contemplava ainda o encerramento da linha do Oeste ao serviço de passageiros entre Caldas da Rainha e Lourissal, e o encerramento da linha do Voga. Felizmente, graças às reclamações da população e dos autarcas dessas regiões, essas acabaram por não encerrar. O que é curioso aqui é que todos estes encerramentos, que são sempre ditados por uma lógica de que não são rentáveis, de que são deficitárias, o que é curioso é que essa lógica tem sido sempre aplicada para encerrar linhas, mas depois não é aplicada ao contrário, ou seja, a mesma lógica que leva a fechar linhas não é aplicada para abrir linhas. Porque, por exemplo, nós temos hoje uma cidade como Viseu, que é provavelmente a única cidade com aquela dimensão a nível da Europa continental, que não é servida por caminho de ferro. E, portanto, a mesma lógica que se aplicou a fechar linhas não se aplicou para abrir linhas onde há mercado e onde as linhas fazem falta. E temos casos, tal como esse de Viseu, em que a linha do Dão acaba por ser substituída por um equipamento desportivo ou de lazer, que é o caso da Ecopista. Aliás, há um plano nacional de ecopistas. Exato, foi uma moda um isto bocadinho... Isto inviabiliza totalmente que uma cidade como Viseu volta a ter caminhos de ferro? Bom, se Viseu, e eu espero que sim, voltar a ter caminho de ferro, nunca seria pelo canal da antiga linha do Dão, que era uma linha de via estreita, muito sinuosa e que, portanto, já não... O que é que significa uma via estreita? Uma linha de via estreita é uma linha que tem uma bitola, ou seja, a distância entre carris é mais estreita do que a via larga, que é a via mais normal no resto do país. As linhas de Trás-os-Montes que fecharam eram todas de via estreita, tínhamos ainda na cintura do Porto algumas linhas de via estreita, e hoje a única linha de via estreita que resta é a linha do Voga. E, portanto, essa antiga linha do Dão, que ia desde Santa Combadão até Viseu, era uma linha de via estreita, portanto, muito sinuosa, que, digamos que não corresponde às necessidades de um caminho de ferro moderno, atual. Portanto, se Viseu voltar a ter caminho de ferro, será certamente por um novo canal que não aquele. Mas porquê é que foram abandonados tantos quilómetros de linha férrea? Foram prometidas obras? Há a questão da bitola, não é? Não, repara, mas foi uma questão operacional? A questão da via estreita não é um motivo para se fechar linhas, porque nós temos bons exemplos na Suíça e bons exemplos em Espanha de linhas de via estreita que foram modernizadas e que prestam excelentes serviços. Portanto, ser via estreita ou via larga não é um problema em si próprio. É uma questão financeira? É uma questão financeira, é fechar porque essas linhas, repare, nessas linhas, algumas delas nem sequer tinham uma manutenção mínima. E, portanto, ao fim de décadas, sem manutenção, sem investimento, degradaram-se de tal maneira que quase se considerava óbvio e normal que se fizesse o seu encerramento. Sem dizer que estas coisas, de facto, foram propositadas, sem dizer que, no momento em que são encerradas, há todo um processo anterior, ou seja, os horários começam a ser feitos de forma desajustada às necessidades da população, reduz-se a
procura, reduz o número de comboios, deixa-se lá ficar material circulante mais antigo, os horários não prestam e, portanto, digamos que as pessoas quase são convidadas a não usar aquelas linhas para que depois o fecho seja um corolário óbvio. E fecha-se a linha porque, de facto, naquele momento, quando fecha, parece lógico, parece normal fechar a linha. Quando tudo isso podia ter sido evitado se houvesse manutenção, se houvesse um mínimo de investimento e se houvesse horários ajustados às necessidades das populações e, sobretudo, o tal conceito de rede, que é que essas linhas rebatessem sobre as linhas principais para haver uma boa articulação entre os comboios dessas linhas principais com as vias secundárias. Mas como, de facto, os próprios horários estavam desarticulados, eram cada vez menos as pessoas que usavam o caminho de ferro. E há também que perceber um bocadinho o contexto socioeconómico do país, não é? Tirando as populações locais, não houve grandes protestos quando foi o encerramento dessas linhas. Porque, repare, estamos na altura, nos anos 90, Portugal, digamos que os portugueses estão entusiasmados com as autoestradas, estão entusiasmados com o facto de terem transporte próprio, terem automóvel, também, uma coisa também que já não lá acontecia dos anos 70. Ok, então podemos falar nisso mais à frente. Eu gostava que voltássemos um bocadinho atrás e que nos explicasse o que é que acontece de facto durante os governos de José Sócrates e qual é que foi o papel da atual Ministra do Mar, Ana Paula Vitorino, à época Secretária de Estado dos Transportes, na modernização da rede ferroviária nacional. Não, neste caso, na não modernização, porque acabou por não se fazer nada. O debate, nesta altura, está um bocadinho contaminado, não no mau sentido, pela história do TGV, da alta velocidade. Portanto, nesses governos é apresentado ao país um maravilhoso plano de investimentos em que Portugal iria ser infraestruturado com linhas de alta velocidade, o famoso TGV. E encadeados pelo fenómeno, pela promessa do TGV, os nossos governantes acabaram por descurar a rede que ainda existia, a rede que sobrava. Então aconteceu uma coisa muito simples, é que depois nem TGV, nem ferrovia convencional. E, portanto, interrompeu-se a modernização da linha do Norte. A linha do Norte começou a ser modernizada em 96, 97, ainda hoje não está concluída. A linha do Norte é um autêntico rally, os maquinistas sabem isso, quer dizer, tão depressa vão a 220 como tem que reduzir para 90, como para 160, 200, portanto a linha não está toda modernizada, não é? E nessa altura, nesses governos, uma coisa que podia parecer óbvio, que era não descurar a rede ferroviária nacional que ainda existia, sem prejuízo de que viesse o TGV, o que fizeram foi, digamos, pararam a manutenção e a modernização da rede convencional, encantados com o projeto de alta velocidade. O que é que aconteceu? Já sabemos hoje. Nem uma coisa, nem outra. É uma notícia muito má. Era assim que Manuel Tão, professor na Universidade do Algarve e especialista em economia dos transportes, reagia ao abandono definitivo do projeto do TGV, oficializado em março de 2012 pelo governo encabeçado por Pedro Passos Coelho. Mas este projeto surgiu quando José Sócrates era primeiro-ministro. O abandono deste projeto foi, como dizia Manuel Tão, uma notícia má? Ou o TGV fazia sentido na altura? Vamos lá ver. Quando falamos de TGV, o problema, na minha opinião, o problema do governo de Sócrates foi não ter sabido passar a mensagem do que é que era realmente o TGV. E as pessoas deixaram-se levar pelo chavão do TGV, um comboio de alta velocidade, um TGV francês, uma coisa de luxo que não faz cá falta. E eu penso que a mensagem não foi bem passada porque o que se deveria ter dito na altura era o seguinte: o que nós estávamos a pensar na altura construir eram autoestradas ferroviárias. Portanto, um TGV não é só um comboio de alta velocidade Lisboa-Porto. O TGV era uma linha de alta velocidade, vamos chamar-lhe uma autoestrada ferroviária, que liga Lisboa ao Porto, mas na qual não circulariam apenas comboios entre Lisboa e Porto. Circulariam também comboios de Lisboa para Régua, de Lisboa para Viana do Castelo, de Lisboa para Vigo, de Lisboa para Vilar Formoso, e em sentido contrário, essa mesma linha também aproveitava para nela circularem comboios do Porto para o Alentejo, do Porto para o Algarve. Ou seja, esses 300 quilómetros que iriam ser feitas numa hora e um quarto, iriam encolher o país, iriam aproximar o norte do sul, o centro do sul, o Alentejo do norte, e portanto, por esse corredor de grande velocidade, passariam não só os comboios Lisboa-Porto, TGVs puros e duros, digamos assim, mas um conjunto de serviços de longo curso que iriam aproximar o Algarve e o Alentejo do centro e do norte de Portugal e vice-versa. E essa mensagem nunca foi bem comunicada.
E, portanto, as pessoas ficavam um bocado na ideia de que um TGV é um comboio de luxo, um comboio Lisboa-Porto, quando de facto não era isso. E penso que isso terá sido um bocadinho, ou isso explica uma grande parte o fracasso do projeto. Quanto ao abandono da linha de alta velocidade Badajoz-Lisboa, que nessa altura, com Sócrates, só estava previsto fazer-se uma primeira parte que era até ao Poceirão, e depois haveria uma segunda fase que seria do Poceirão até Lisboa, que implicaria a construção de uma terceira travessia do Tejo, não é? Portanto, um investimento muito avultado. Foi uma má notícia porque eu estou convencido que se isso tivesse avançado, nós hoje já teríamos uma linha de alta velocidade entre Lisboa e Badajoz e Madrid. Provavelmente, se isso não tivesse acontecido, se não tivesse havido uma interrupção no projeto, ou se não tivesse acabado com o projeto, os próprios espanhóis não estariam a fazer a sua linha de alta velocidade Madrid-Badajoz a passo de caracol, porque teria havido uma melhor articulação com as autoridades portuguesas e provavelmente hoje nós estaríamos a 3 horas de Madrid em comboio de alta velocidade. O que significa estar muitíssimo perto de Évora. Évora estaria ao lado de Lisboa, digamos então, assim. Todas estas obras faziam sentido na altura. Eu penso que faziam sentido, se bem que, devo dizer, este não era o meu projeto de alta velocidade. Este projeto de alta velocidade fazia com que Lisboa fosse, na perspectiva de Espanha, uma ponta de uma estrela que tem Madrid como centro e que depois tem linhas de alta velocidade para Sevilha, para Barcelona, para Valência, para a Galiza, etc. E Lisboa era apenas mais um ponto. Portanto, era, digamos, era dar pontos ao centralismo ibérico. Na minha opinião, a alta velocidade em Portugal não teria sido esta linha, se bem que eu acho que, apesar de tudo, já deveria estar construída. Depois que se fizesse, o meu mapa, na minha opinião, seria o chamado T deitado, que foi apresentado na altura com o governo de Cravinho e que, na minha opinião, era uma linha de alta velocidade, é um projeto de TGV que estruturava bem o país, melhor o país, ou seja, que opunha, em vez do pontinho Lisboa no mapa ibérico, face ao centralismo de Madrid, opunha uma faixa atlântica chamada Lisporto, portanto Lisboa-Porto. E que projeto era este do T deitado? E que eu penso que estamos a tempo de recuperá-lo se quiser debater isso. Era uma linha Lisboa-Porto, de alta velocidade, a partir da qual, algures na altura de entroncamento, haveria uma linha que irradiaria para Madrid. Portanto, o T deitado, não é? E esta linha, em minha opinião, tinha o grande mérito de não só opor, de facto, Porto e Lisboa ao mesmo tempo, face a Madrid, portanto, teríamos comboios de Madrid para o Porto e de Madrid para Lisboa e vice-versa. Essa linha rentabilizava-se porque nos 3 troços havia sempre comboios com 2 origens de destino. Portanto, de Lisboa até algures ao entroncamento circulariam comboios para Madrid e para o Porto. De Porto até esse ponto haveria os comboios de Porto para Lisboa e de Porto para Madrid. E no troço restante circulariam comboios Madrid-Porto, Madrid-Lisboa. Além de que, no eixo Lisboa-Porto, aconteceria aquilo que eu há pouco procurei explicar, que é, nada impediria que comboios vindos de Vigo, de La Corunha, de Santiago de Compostela, de Viana do Castelo, fossem feitos até Lisboa, ou até ao Algarve, que houvesse comboios do Alentejo para Vila Formoso, assim, uma miríade de origens e destinos, que iriam aproveitar este corredor, onde, num espaço de 300 km, se faria numa hora e picos. Mas hoje estamos em condições de retomar os projetos de alta velocidade? Porque parece que ainda é muito tabu, eu acho que isso é uma pergunta, é um bocado tabu, e o próprio António Costa disse isso, não é? Isso há que perguntar ao nosso Primeiro-Ministro. Eu acho que não é tabu. Eu acho que está na altura certa de discutir isso, até porque o Governo desfaz em promessas sobre a ferrovia, não é? E, portanto, eu penso que se quisermos pensar o futuro, temos que pensar, de facto, em linhas de alta velocidade e voltar a discutir este mapa da rede de alta velocidade. Mas já agora que não se cometa o erro de há 20 anos, em que andou-se anos a discutir o assunto, com grandes divergências, com muitas polémicas, em que se faziam riscos nos mapas com uma grande facilidade. Quer dizer, isto são coisas que custam milhões e, portanto, que se discuta isto com o mínimo de racionalidade, mas depois que se faça. Eu penso que nós corremos o risco de, se este dossiê for reaberto, haver novamente muitas discussões, muitos riscos nos mapas e isto não avançar. Porque acha, como dizia há pouco, foi um problema da forma como a mensagem foi passada? Provavelmente. Entrevistámos David Val, especialista em sistemas de transporte, que nos disse o seguinte sobre o funcionamento destes mesmos sistemas. Podemos encontrar situações de má gestão e temos de as corrigir, obviamente. Mas enquanto princípio de gestão e de organização financeira do serviço, é impossível não dar prejuízo. Disse ainda, e passo a citar, os transportes públicos ou coletivos são como o Sistema Nacional de Saúde, é algo que tem de existir. É para isso que pagamos impostos. Concorda com esta visão? Um sistema de transportes, ou acha que um sistema de transportes tem de ser rentável, tem que dar lucro? Eu não conheço nenhum serviço público ferroviário que dê lucro. Agora,
obviamente pode ser melhor gerido, mas também temos que definir o que é um serviço público ferroviário. Vamos ver, por exemplo, o caso da CP. O serviço de longo curso na CP pode ser rentável e pode dar lucro. O que acontece é que a CP, enquanto operador incumbente, também tem os serviços suburbanos e também tem os serviços regionais. E obviamente que os serviços regionais, esses não creio que deem lucro onde quer que seja no mundo, mas são necessários. A CP é, creio eu, em Portugal, a entidade que mais faz coesão social. E, portanto, se os serviços de longo curso, os serviços rentáveis, pagarem os não rentáveis, esse déficit pode ser mínimo. Agora, esta lógica de acabar com tudo que não é rentável acaba por enfraquecer o próprio caminho de ferro como um todo. Acaba por enfraquecer o tal sistema, a tal rede. Portanto, se devem dar lucro, não tem que ser um objetivo dar lucro. Mas também, atenção, a perspectiva de privatizar o que dá lucro e pôr os contribuintes a pagar o que dá prejuízo, na minha perspectiva, é errada. Porque sendo assim que se faça subsidiação cruzada, ou seja, que se ponha a parte que dá lucro a subsidiar a parte que dá prejuízo. E então o caminho de ferro como um todo talvez não dê assim tanto prejuízo. O que é necessário é que, por exemplo, uma empresa como a CP tenha um contrato de serviço público com o Estado, onde estejam, de facto, inscritas as suas obrigações. O que é que a CP tem que fazer para assegurar a coesão social, para transportar pessoas na sua rede, quantos comboios, a que horas, qual é a sua missão? Porque isso não está escrito. Hoje a CP não faz serviço público? Faz serviço público, mas não está contratualizado com o Estado. Um exemplo por hipótese. Imagino que em determinada linha do país a CP agora decidia fazer um comboio de manhã e outro à noite. Seria escandaloso, que obviamente não o poderia fazer. Mas do ponto de vista contratual com o Estado, do ponto de vista da lei, não há nada que a impeça de fazer isso. Ou seja, se a CP agora decidisse, por exemplo, chegar à linha de Cascais e dizer assim, os comboios acabam às 8 da noite e começam às 10 da manhã. Quer dizer, não há nada que esteja escrito que obrigue a CP a ter comboios até à 1h30 da noite, ou começar às 6 da manhã, ou ter um reforço na hora de ponta ou não ter. Tudo isto é feito pela tradição, pelo que vem atrás, pelo que parece óbvio e pelo que é o bom senso, digamos assim, mas não existe um contrato com o Estado para assegurar um determinado tipo de serviços. Ao contrário do que acontece, por exemplo, com a Fertagos, que sendo uma empresa privada, tem um contrato assinado com o Estado que estabelece o número de comboios diários, o horário em que deve funcionar, qual a oferta que deve pôr à disposição das pessoas. Isso Fertagos não acontece com a ligação. A ligação Fertagos é a empresa privada que assegura a ligação Lisboa-Setúbal. E, portanto, essa empresa, que é uma empresa de serviços suburbanos, sabe exatamente aquilo que pode fazer, aquilo que ela é obrigada a fazer, aceitou fazer quando concorreu, não é? E que está contratualizado com o Estado. E é fácil para o Estado perceber se cumpre ou não cumpre. No caso da CP, a CP quase que se confunde com o próprio Estado, tem sido nos problemas da empresa, tem sido esse, faz parte do Estado, digamos assim, não é? E, portanto, por um lado tem um acionista que é um bocadinho bipolar, ou seja, por um lado exige resultados, não quer prejuízo, exige boa gestão, etc. Por outro lado, obriga a circular em linhas onde tem prejuízo e a manter uma oferta que por vezes não é razoável, etc. E, portanto, digamos que vive nesta dualidade. Enquanto se encerravam centenas de quilómetros de ferrovia, inauguravam-se centenas de quilómetros de estradas. Em 72, Portugal tinha apenas 66 quilómetros de autoestrada, mas em 2006 já tinha 3.065. Isto significa um aumento de 4.500%. Podemos inferir daqui que se desinvestiu nos comboios para se investir nos carros? Assistimos a uma inversão das prioridades? Claramente, e faltou aí dizer que somos o país da Europa com mais quilómetros de autoestrada por quilómetro quadrado e em função do PIB, em função do número de habitantes. Portanto, estamos no top de tudo, todos os países, no que diz respeito a quilómetros de autoestrada. Ultrapassámos a própria Bélgica, por exemplo, não é? E, portanto, somos um dos países do mundo com uma maior rede de autoestradas. E em maio deste ano saiu um estudo da consultora Boston Consulting que mede anualmente o desempenho dos sistemas ferroviários nacionais, que dizia que Portugal tinha a terceira pior ferrovia da Europa, só atrás da Roménia e da Bulgária. Paralelamente, indicadores de transportes tornados públicos pela União Europeia davam conta de que Portugal tinha as quartas melhores estradas da União, só atrás da Holanda, França e Áustria. Prioridades?
estão à vista, não é? Obviamente não surpreende que tenhamos as melhores estradas, uma vez que temos uma rede rodoviária praticamente nova, que tem poucos anos, e portanto não admira que tenha uma boa performance, e o que se está a ver na ferrovia também é o resultado desse desinvestimento que é de décadas. Atenção que este desinvestimento na ferrovia já vem desde o Estado Novo, quer dizer, nos próprios planos de fomento propunham-se algumas obras que nunca se realizaram, e portanto já houve desinvestimento na ferrovia mesmo durante a ditadura do Estado Novo, não é? E depois do 25 de Abril, com o aumento do poder de compra dos portugueses, como eu dizia há pouco, isto também tem um contexto socioeconómico. As pessoas, que éramos um país pobre, não tínhamos automóvel, tínhamos uma captação de não sei quantos automóveis por habitante, que era inferior a tudo o resto na Europa, e portanto nós sentíamos no direito também ter um automóvel. E para ter automóvel também devíamos ter estradas e boas estradas, e portanto existiu esse deslumbramento, não é? E isso era bom para o poder político, porque adjudicava a obra e ainda por cima dava votos. Mas não devíamos estar a promover hoje o transporte coletivo em detrimento do transporte individual? Naturalmente que sim, acho que isso hoje em dia é consensual da extrema-esquerda à direita. Acha que politicamente é mais complicado investir no transporte coletivo do que no transporte individual? Eu acho que o transporte individual até agora, as autoestradas deram muitos votos. Penso que a opinião pública em Portugal já está um bocadinho mais desperta para esta questão. No entanto, eu penso que ainda continua a ser muito tentador abrir autoestradas e novas estradas para alguns sítios, porque isso, mesmo a nível regional, com algumas autarquias, isso é muito rentável do ponto de vista político. Mas é assim tão impopular abrir novos troços de ferrovia? Não, mas as pessoas, claramente, embora protestem quando há encerramentos de linhas férreas, as pessoas ficam muito contentes quando têm uma autoestrada à porta. Isso parece muito óbvio, não é? E depois também protestam se tiverem que pagar as autoestradas quando acabou quando se acabou com os scooters, não é? Mas obviamente que esses investimentos têm que ser pagos. Eu não discordo que as autoestradas devam ser pagas. Acho que devem ser pagas porque é aí o princípio do utilizador-pagador. Mas ainda há falta de vontade política no que respeita ao investimento na ferrovia? Eu acho que há mais declarações políticas nesse sentido que propriamente vontade, não é? Porque depois, enfim, isto seríamos agora a falar noutras questões, mas quer dizer, também é rentável a adjudicação de grandes contratos de obras públicas, o país está mais preparado para construir autoestradas do que para construir vias férreas, sabemos de casos que são públicos relacionados com corrupção, com negócios que têm a ver com as PPPs e com a construção de autoestradas, e portanto digamos que a máquina está montada mais para se continuar a investir na rodovia do que na ferrovia. E a prova é que, se repararmos, pouco a pouco continua a construir-se a terceira autoestrada Lisboa-Porto. Nós temos a A1, temos a A8 e depois a A17, não é? E progressivamente, pouco a pouco, pelo interior, está-se a construir uma terceira autoestrada Lisboa-Porto. Portanto, isso pode dizer alguma coisa em relação à vontade política para investir na ferrovia. Naquele dia 3 de agosto, a temperatura ambiente superava os 40 graus. A situação era má, mas o pior ainda estava para vir. A automotora chega e os passageiros transitam do calor exterior para o sauna no interior do comboio regional com uma temperatura ambiente insuportável. Ar-condicionado não havia, apenas ventilação, e as janelas não são de abrir. O comboio inicia a marcha, mas decorridos apenas 20 minutos do percurso entre Alvito e Vila Nova da Baronia, a automotora avariou numa zona de difícil acesso, no meio do nada. O percalço que noutras circunstâncias é normalmente encarado pacientemente, desta vez viria a revelar contornos insólitos e até dramáticos. A avaria que impedia a marcha desligou a luz e a ventilação. O pânico começa a tomar conta de algumas pessoas, impedidas de sair da composição. A escuridão era atenuada com a luz dos telemóveis. Após mais de 1 hora parados na linha, alguns passageiros decidiram sair da carruagem e percorreram cerca de 4 km a pé junto à linha de comboio até à estação mais próxima, em Vila Nova de Baronia, onde chegaram cerca das 11 horas da noite. Foram, entretanto, informados que partira de Lisboa um comboio que chegaria ao local à 00:30. Outros passageiros, entre os quais alguns idosos e crianças, permaneceram no interior da automotora, sem água ou alimentos, sem informações ou esclarecimentos acerca do que se estava a passar. A indescritível situação só foi superada após a intervenção dos bombeiros e da GNR de Alvito, que lhes facultou alimentos e água. O transporte alternativo foi aparecendo e só de madrugada puderam as últimas pessoas chegar às suas casas. Este longo excerto que eu acabei de ler é de um artigo de Carlos Dias que integra o especial do Público a ver passar comboios. Isto aconteceu este mesmo verão, na linha do Alentejo, no comboio regional que circula entre a estação de Casa Branca e Beja. Parece um relato saído de uma cena de terror.
É verdade que não estão mais de 40 graus todos os dias, mas este tipo de situações acontece com regularidade? Acontece, essa foi a mais badalada, foi a mais conhecida neste verão. Digamos que vai permanecer, na minha opinião, como um ícone do que aconteceu ao transporte ferroviário em Portugal. É de facto um ex-libris, é um exemplo essa história, não é? Mas comboios suprimidos têm havido praticamente todos os dias. Pessoas semi-abandonadas dentro das composições sem socorro têm acontecido mais vezes. Agora, o que aconteceu aí foi a tempestade perfeita, foi num dia excepcional de calor. O que é que acontece? Acontece que haveria uma automotora velha, numa linha degradada, ou uma linha com falta de investimento, numa zona desertificada, no coração do Alentejo, e, portanto, reuniram-se as condições todas para que esse episódio ocorresse. Vamos por partes. Comecemos por falar na automotora. Essa automotora é uma UDD, uma unidade dupla diesel. É uma automotora que foi construída na Sorefam nos anos 60, veio para a CP em 65. Nos anos 90 foi modernizada, portanto substituíram-lhe os motores, ficou praticamente só a carcaça, portanto alteraram uma série de componentes e voltou a funcionar. Mas está outra vez em fim do período de vida útil. E, portanto, já devia estar encostada e, portanto, já não deveria estar em operação. Portanto, uma automotora velha que avaria muitas vezes, essa e todas as suas irmãs, digamos assim, dessa série, que são as unidades duplas diesel 450. Portanto, essa automotora avariou, e devo dizer que avariou muitas vezes, todas as semanas avariou automotoras dessas no Alentejo, no Algarve e na linha do Oeste. Avariou. Depois, infraestrutura. Estamos a falar num troço na linha do Alentejo, que é entre Casa Branca e Beja. É uma linha não eletrificada, que não foi modernizada e onde nem sequer existe o sistema de rádio-sola, ou seja, o maquinista e o revisor, se estiver numa zona onde não há rede de telemóvel, nem sequer pode dizer onde é que está. Ou seja, nem em Lisboa, no centro de controle de tráfego, em Braço de Prata, onde se gera uma grande parte da rede ferroviária nacional, as pessoas ali não sabem exatamente onde é que está aquele comboio. Não sabem, não há meios de saber isso. A circulação ferroviária nesse troço, tal como acontece na linha do Oeste e também no Douro e no Minho, é feita através de um sistema chamado cantonamento telefónico. Ou seja, o chefe da estação de Casa Branca telefona para a estação de Vila Nova da Barónia a perguntar se o comboio pode avançar. E tem que ficar registado num livro. O chefe da estação autoriza o avanço. Porquê? Porque estamos numa linha de via única e, portanto, para haver cruzamentos, têm que ser combinados através do chefe de estação e geridos depois através de um centro em Lisboa. E, portanto, uma linha onde o sistema de exploração é o mesmo praticamente que vem desde o século XIX. Só que na altura era feito por telégrafo, agora é feito por telefone, entre estações. Portanto, está aqui a tempestade perfeita. Uma linha em que as comunicações são estas, com uma automotora velha, numa zona do Alentejo relativamente desertificada, onde ali à volta não há praticamente nada, e onde tiveram que ser os bombeiros a socorrer a população. Há aqui mais um pequeno pormenor. No texto diz que veio de Lisboa um outro comboio socorrer a automotora avariada para levar depois até Beja. Isto acontece porque a CP chegou aos mínimos em termos de operação, naquilo que fez as suas poupanças. Antigamente era normal a CP ter, em alguns sítios estratégicos da sua rede, material de reserva para, quando houvesse uma avaria, rebocar o comboio. Normalmente eram locomotivas que iriam rebocar os comboios que estivessem avariados e iam prestar socorro. Ora, na ânsia de reduzir custos, porque também a isso foram obrigados os gestores da empresa, eliminaram-se esses comboios de reserva, ou as locomotivas que estavam de reserva para prestar socorro. Porque era uma forma de cortar custos. Isso obrigava a que estivesse ali um comboio mobilizado, obrigava a que estivesse um maquinista afeto, etc. E, portanto, a probabilidade de acontecer uma ocorrência de avaria, etc., era tão reduzida que acabaram com isso. E o resultado foi este. Penso que isso ocorreu ao fim da tarde, não é? E só à 00:30 ou de madrugada que as pessoas foram socorridas. Porquê? Porque a CP não tinha entre Faro e Lisboa um único comboio de reserva para socorrer qualquer comboio que avariasse. Ainda neste artigo podemos ouvir o relato de uma situação que também ela caricata, que é a ligação entre Beja e Évora, que hoje demora mais tempo do que demorava há 50 anos. Porque há meio século esta ligação fazia-se numa 1h30 e hoje demora mais 1 hora do que isso, se não houver atrasos. Foi o que disse um funcionário do CP. Pois, porque o que acontece é que os horários não estão articulados. Quer dizer, nós hoje temos, apesar de comboios mais rápidos, aumentos de nós temos comboios mais rápidos hoje do que há 50 anos, certo? Então porquê é que se demora mais tempo? Porque os horários não estão articulados.
porque o comboio que vem de Beja para Casa Branca, que dá ligação ao comboio que vai para Évora, pode não ter uma boa ligação para que as pessoas possam fazer a viagem mais rapidamente. Eu vou-lhe só dar um exemplo. Torres Vedras e Figueira da Foz estão ligadas por uma linha férrea que é a linha do Oeste. Sabe quantos comboios terá um passageiro que apanhar para ir de Torres Vedras para a Figueira da Foz? 4. Estamos a falar de 100 e poucos quilómetros. 4 comboios para se viajar hoje de Torres Vedras para a Figueira da Foz, são 2 cidades de dimensão média. Um passageiro que se queira meter nessa aventura, estamos a falar de uma linha que liga as 2 cidades. Quer dizer, não há nada fisicamente que impeça que haja um comboio direto. Mas não. Primeiro apanha-se um comboio de Torres Vedras para as Caldas da Rainha. Depois lá, muda-se, sabe-se lá a que horas, para um outro comboio das Caldas da Rainha para o Louriçal. Depois apanha-se um comboio do Louriçal para a Amieira, são 3 km. E depois na Amieira apanha-se um comboio para a Figueira da Foz. 4 comboios para se fazer uma viagem deste tipo. Nem sei quantas horas demoram. Vou dar mais um exemplo, uma vez que falou há pouco, nos anos 60. Eu recordo-me que uma vez entrevistei um velhote, um ex-imigrante em França, que me contou que nos anos 60 tinha tentado ir a salto para a França, e quando chegou a Vilar Formoso, a PIDE não o deixou passar, ou o guarda fiscal, não sei, e portanto fracassou naquele intento, conseguiu ir mais tarde. Eu perguntei-lhe, então, Sr. Manel, como é que fez depois para regressar ao Bom Barral? Porque ele era do Bom Barral. Diz, bom, depois meti-me no comboio para Alfarelos e apanhei a automotora para o Bom Barral. E nos anos 60 viajava-se de Vilar Formoso para o Bom Barral em 2 comboios com um único transbordo. Hoje, essa mesma viagem tem que ser feita com 5 comboios e 4 transbordos. Ou seja, o país evoluiu, os comboios são mais modernos, há sistemas de sinalização mais modernos em grande parte das linhas. Então, e porquê é que antigamente bastava só um transbordo e agora é preciso mudar 4 vezes de comboio para se fazer exatamente a mesma viagem? Tem a ver com essa perca do conceito de rede do sistema ferroviário. Andamos numa filosofia de itinerários. Na minha opinião, a CP, aquilo que eu costumo dizer, tem tem vistas curtas. Tem uma Isto era facilmente contornável com a configuração atual da rede? Sim, porque as linhas estão lá, não é? Portanto, bastava fazer comboios diretos, imagine, Lisboa para Vilar Formosa, em vez de acabarem na Guarda, por exemplo, não é? E bastava que, por exemplo, na linha do Oeste, os comboios todos da linha do Oeste fossem para a Figueira da Foz e para Coimbra, ou até para a linha do Norte. E, portanto, podia-se fazer uma viagem só com uma única mudança. Repara, a Suíça, que é o paradigma do bom funcionamento do caminho de ferro, é também o paradigma do funcionamento em rede. Os suíços conseguem ter comboios praticamente de todo o lado para todo o lado. E quando não se consegue ir no mesmo comboio de uma origem para um destino, basta uma única mudança. E, portanto, estão perfeitamente articulados, desde os intercidades até ao comboio de via estreita que circula nos Alpes, mas que está perfeitamente articulado, rotinado com os horários dos comboios de longo curso e, portanto, as pessoas podem ir de todo o lado para todo o lado de comboio, coisa que não acontece em Portugal porque há estes transbordos, há estas rupturas de carga. Alfa Pendular e Intercidades batem recorde de passageiros em julho e comboios a abarrotar mais 2,3 milhões de passageiros de janeiro a abril. O primeiro título é de uma notícia do passado dia 7 de setembro, do Carlos Cipriano. O segundo é de uma notícia de junho de 2017, do Jornal Expresso, que dá conta do crescimento do número de passageiros nos comboios na CP, nomeadamente no que respeita aos comboios urbanos de Lisboa, nas linhas de Sintra e Cascais, em que em 2017, face ao ano anterior, o número de passageiros crescia quase 7% nos primeiros 4 meses do ano, em que foram transportados 26,4 milhões de passageiros. A verdade é que este ano a oferta nas linhas urbanas de Lisboa acabou por ter de ser reduzida entre agosto e setembro, e a nível nacional as supressões de comboios andam na casa das centenas. Se depois em Cascais, na linha de Cascais, os horários acabaram por ser retomados, a verdade é que isso aconteceu com uma surpresa, que foi a diminuição do número de lugares disponíveis. Cada comboio, isto aconteceu a partir no dia ontem, 9 de setembro. Afinal não aconteceu porque entretanto o governo desmentiu. Houve um recuo claramente por parte da CP, porque eu sei que chegou a estar previsto de facto haver só comboios com 4 carruagens, mas logo julgo saber, desde ontem afinal mantém as 7 carruagens por comboio. Ok. De qualquer das formas mantém-se a questão, como é que estamos perante uma situação em que a procura aumenta e a oferta diminui? Porque a CP não tem material circulante para responder ao aumento da procura. É tão simples quanto isso. A CP não tem comboios. Ou seja, deixou-se chegar isto a uma situação tal em que a CP não tem material circulante para responder não só ao aumento da procura, como à procura que já existia.
Em julho, a CP justificava a supressão do primeiro Alfa Pendular de Lisboa para o Porto com a falta de procura. Bom, isso pode ter sido nesse comboio especificamente, porque não sei pormenores, mas poderão entender que de facto levava muito pouca gente e que preferiam pô-lo num outro horário onde levasse mais gente. É um ato de gestão normal, corrente, não é? Não sei quantas pessoas é que procuravam esse comboio, mas de facto parece-me óbvio que fazia sentido haver um comboio que chegasse ao Porto antes das 9 horas. Agora, também não sei quantas pessoas é que esse comboio transportaria, não é? Mas há casos mais graves, repara. Sabe a que horas é que sai o último comboio do Algarve para Lisboa? Tanto de verão como de inverno. Não sei. É às 5h30, 6 da tarde. Portanto, as pessoas que estão na praia num domingo, querem lá passar o fim de semana, à meia da tarde acabou-se a praia. Portanto, porque o último comboio é àquela hora. Nem sequer é às 8, nem há um comboio às 10 horas, nem à meia-noite. E a mesma coisa de Lisboa para o Algarve. Quem vier a Lisboa a uma reunião, um trabalho, etc., ou apanha o último comboio às 5h30, 6, ou então não tem mais nenhum para ir para baixo. Portanto, o problema é de escassez de material circulante. Exatamente, acontece o mesmo com Lisboa-Porto. O último comboio do Porto para Lisboa é às 8 da noite. É demasiado cedo. Mas tem a ver de facto, com escassez de material circulante. Inúmeras pessoas que perdem o comboio porque não são avisadas que os comboios mudaram e está-se a tornar inadmissível. Segundo os dados da empresa, em 2017 terá recebido 24.365 reclamações. Aquilo que acabámos de ouvir é um excerto de uma peça da RTP de agosto deste ano. Portanto, não é só a escassez de material circulante, é também o estado das composições, calor insuportável nas carruagens, como já ouvimos relatos, supressões, atrasos, comboios que não aparecem e falta de informação aos utilizadores. A solução está na compra de mais comboios e na contratação de mais trabalhadores? Naturalmente, está no investimento que não foi feito até ao momento, não é? Eu quando digo que tem falta de material circulante, digo que tem falta de material circulante primeiro porque ele é escasso, são poucos comboios, mas também porque os poucos que existem estão imobilizados nas oficinas porque a EMF, que é a empresa do grupo CP que faz a manutenção e a reparação dos comboios, não tem pessoal. Então o que acontece é que muitas vezes os comboios avariam e ficam à porta das oficinas porque a EMF não tem capacidade para os reparar. Logo não podem ser devolvidos à rotação na linha. A EMF anunciou um processo de recrutamento de 102 trabalhadores que deverá estar concluído até ao fim do ano. Isto é suficiente? Não, claro que não é, porque a EMF perdeu umas boas centenas de trabalhadores nos últimos 10 anos. E, portanto, tem que ser mais trabalhadores. E, obviamente, também não é uma solução de curto prazo. Ela é necessária, peca por tardia, mas, obviamente, para recrutar e formar trabalhadores, primeiro que isso se repercuta no despachar do trabalho em atraso dentro das oficinas, em que os comboios possam ser mantidos como deve ser e serem reparados como deve ser, isso vai demorar, eu diria, quase um ano. E no passado dia 6 de setembro foi aprovado pelo Conselho de Ministros um plano de aquisição de 22 comboios regionais no valor de 168 milhões de euros. No entanto, os primeiros comboios só devem começar a chegar em 2022 ou 2023. Até lá, é preciso continuar a alugar composições à espanhola Renfe. É este o plano da CP? Isto é suficiente para acabar com atrasos, com as supressões, aumentar a qualidade do serviço? No curto prazo, tudo que a CP possa fazer não tem impacto. Ou seja, não há nada a fazer no curto prazo. É que, de facto, deixaram-se ficar sem soluções. E atenção que para este governo não basta dizer que tem tudo a ver com o governo anterior. Não, este governo está lá há 3 anos, sabia do que estava a acontecer, sabia que isto era uma catástrofe anunciada, desde há 2 anos pelo menos, e podia ter olhado para isto mais cedo e não o fez. E neste momento o que está a acontecer é que está a reagir aos acontecimentos em vez de se ter antecipado a eles. Portanto, tudo isto está a acontecer desta maneira porque o governo não interveio a tempo. A contratação de pessoal para a EMF já devia ter sido iniciada há 2 ou 3 anos e não foi feito. O concurso para os novos comboios já poderia ter sido feito e também não aconteceu. E, portanto, o governo só está agora aqui a reagir em cima da hora porque durante este verão o que foi notícia foi o mau estado da ferrovia em Portugal. Agora, obviamente que não há alternativa enquanto não vierem os novos comboios a não ser alugá-los à espanhola. E estes comboios, estes 22 novos comboios, são comboios para o serviço regional, não estão contemplados neste Isso é uma das grandes incógnitas. Comboios de longo curso? Não se entende. Ou seja, eu não consigo compreender e até agora o governo nunca explicou, nem o governo, nem o presidente da CP, não explicou porque é que se da anterior administração da CP
havia um plano devidamente fundamentado para comprar comboios de longo curso e comboios regionais, porque é que se deixam cair os de longo curso e só se compram comboios regionais? Quando, ainda por cima, eram os comboios de longo curso que permitem obter mais receita que vai financiar o serviço regional. Porquê só comprar comboios de serviço regional? É uma pergunta que eu nunca consegui que me tivessem respondido e que o Governo simplesmente não responde. Pelos vistos estão a negociar com a Renfe o aluguer de comboios de longo curso. Sejam bem-vindos, fazem falta, mas não entendo nesta arte de calcular o número de comboios que fazem falta, porque é que dos 35 inicialmente previstos só vão comprar 22 comboios para o serviço regional. E enquanto a CP investe 168 milhões de euros, neste caso nestes comboios regionais, a espanhola Renfe tem um plano de investimento para a aquisição de material circulante no valor de 5,4 mil milhões de euros. Só para a compra de comboios urbanos, suburbanos e regionais estão previstos mais de 2 mil milhões de euros. Só como termo de comparação, estes 2 mil milhões de euros é aquilo que o programa, o plano Ferrovia 2020 de investimento tem previsto no total. E só para as infraestruturas. Como é que se justifica esta disparidade em que Portugal tem menos de 200 milhões de euros previstos para a aquisição de material circulante e na vizinha Espanha tem 5,4 mil milhões de euros? Pois, não se pode explicar só pelo facto de Espanha ser maior do que Portugal ou serem mais espanhóis que os portugueses, que eles são só 4 vezes maiores que nós, não é? Mais do que nós. Portanto, obviamente há uma aposta no país vizinho muito maior na ferrovia do que há em Portugal. Repare que neste momento a Espanha tem a maior rede de alta velocidade da Europa e a segunda maior do mundo. São os chineses que estão em primeiro lugar. Portanto, a Espanha ultrapassou a própria França nas linhas de alta velocidade. E está também agora a apostar nas linhas convencionais. Os números falam por si. Nós temos este projeto do governo do Ferrovia 2020 de investir na infraestrutura 2 mil milhões de euros. E é um bom projeto? É um projeto herdado do PETI do governo anterior, que sendo muito característico do governo anterior era muito voltado para as mercadorias, para as empresas, etc. São mais de 1000 quilómetros de linhas intervencionadas. Mas agora permita-me, esse projeto que vem do governo anterior e que este governo comprou, digamos assim, e que quis pôr em execução, é um projeto mais voltado para as mercadorias e menos voltado para os passageiros. Portanto, olvida um bocado a componente da coesão social. Eu penso que falha um bocado nessa componente. Agora, eu diria que qualquer projeto ou projeto-desenho era bom, dado o tão mau estado da ferrovia portuguesa. Agora, o governo, de facto, desde o início, apresentou logo em 2016, em fevereiro de 2016, apresentou este projeto dos 2 mil milhões de euros para investir em infraestruturas, mas zero quanto ao material circulante. Talvez isso explique pelo facto de, no gabinete do Ministro das Infraestruturas, do Planeamento e das Infraestruturas, a maior parte dos seus assessores, para não dizer todos os seus assessores, vêm da Infraestruturas de Portugal, não tem lá um único assessor que seja da CP. E, portanto, a visão é mais para a infraestrutura, esquecendo o material circulante. Esquecendo, no fundo de contas, a operação. E tens noção da grandeza de valores de investimento que a ferrovia em Portugal precisaria? Não são estes 2 mil isto milhões? É tudo uma questão de prioridades, quer dizer, podiam ser 4 mil milhões, 8 mil milhões, se avançarmos para a alta velocidade seguramente serão muitos mais, quer dizer, é uma questão de se ver a análise custo-benefício, custo-oportunidade dessas coisas, não é? Agora, eu diria que estes 2 mil milhões são bem-vindos, penso que se podia ir mais longe, sobretudo para construir novas linhas, mas obviamente que é necessário pegar no que já existe, que está degradado e modernizar. A verdade é que nos planos de investimento já anunciados não se prevê a renovação das frotas de comboios de linhas urbanas, como as de Lisboa, como as linhas de Cascais ou de Sintra, que circulam com composições com mais de 30 anos. Aliás, em Cascais, Carlos Carreiros, o Presidente da Câmara Municipal, falava até em substituir comboios por autocarros, afirmando que fazia esta proposta, e passo a citar, em estado de desespero, perante a degradação da linha e da falta de investimento. Aliás, o autarca dava depois a um texto de opinião publicado em julho no jornal Li o título: O Ministro, o PCP e o Bloco de Esquerda, a Comissão Liquidatária da Linha de Cascais. Neste texto, o Presidente da Câmara Municipal de Cascais, Carlos Carreiras, atacava o governo atual e o Ministro Pedro Marques, que tem a pasta do Planeamento e Infraestruturas. No texto lemos e ouvimos as notícias sobre mais desinvestimento e mais cortes na oferta de comboios na linha de Cascais. Confesso que só me ocorrem 2 palavras: tenham vergonha.
Essa vergonha tem caras e tem cores. Tem a cara do Pedro Marques e tem as cores do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista Português. Estes três são a comissão liquidatária da linha de Cascais. Quem é que devemos, afinal, culpar pelo atual estado dos caminhos de ferro? Este governo? O governo anterior? Eu diria, sem querer entrar no âmbito do debate político, eu acho que isso é mais colorido do que foi aí apontado, não é? Portanto, o desinvestimento já vem do governo anterior. O governo anterior supostamente resolvia o problema privatizando e achava que com um bom caderno de encargos que se fazia tudo, não é? Mas obviamente que não é um operador privado que vai pegar na linha de Cascais sem ter garantias do governo, sem haver pelo menos uma PPP, ou seja, sem haver pelo menos dinheiro dos contribuintes para um projeto desses. Portanto, não vou entrar no debate se era melhor ser privado ou ser público, mas não tenho a menor dúvida que para resolver a questão da linha de Cascais, obviamente tem que entrar dinheiro dos contribuintes, tem que entrar dinheiro público, seja num projeto 100% do Estado, ou seja através de operadores privados. E, portanto, como digo, o governo anterior não pegou na linha de Cascais, não fez nada, desinvestiu, esqueceu, e este também cometeu o grave erro de, no Ferrovia 2020, não alocar rigorosamente nada daqueles tais 2.000 milhões de euros para a linha de Cascais. Portanto, eu não sei o que é que eu estou a pensar fazer em relação à linha de Cascais. Deixe-me só acrescentar que, falou aí nos serviços suburbanos, curiosamente, os serviços suburbanos até são dos serviços que têm comboios mais modernos e com menos problemas. Os últimos comboios que foram comprados em Portugal datam de 2002 e são os dos suburbanos do Porto. É o melhorzinho que nós temos. Os comboios da linha de Sintra e da Azambuja não são maus de todo, têm os problemas de uma deficiente manutenção que é centrada na segurança, portanto eles têm que andar em segurança e falham depois no conforto para os passageiros, etc. O grave problema é de facto a linha de Cascais, onde mais uma vez, eu não quero ser, enfim, não quero agoirar, mas onde mais uma vez encontramos também aí quase uma tempestade perfeita, porque na linha de Cascais está tudo mal, está a infraestrutura, que está muito degradada, e estão os comboios que são muito antigos e também estão muito degradados. E isso implica que tenham custos de manutenção elevadíssimos para manter a infraestrutura minimamente operacional e para que os comboios continuem lá a circular todos os dias. E o que me surpreende é que nesse tal plano Ferrovia 2020 nada foi dito para os comboios da linha de Cascais. E neste recente anúncio de investimento para a compra de novos comboios também não está nada previsto para a linha de Cascais. Eu fico com medo, eu que gosto da ferrovia, eu fico com receio que comecem a conseguir fazer passar a sua mensagem esse senhor que acabou de dizer que já agora apanham-se lá autocarros. Eu não sei até que ponto é que não se está para aí a pensar, eu diria que isso eram umas loucuras de retirar o caminho de ferro e pôr lá um sistema de metrobus ou coisa do género, que acho que seria um erro colossal. Ou seja, o facto de o caminho de ferro ali não funcionar bem não quer dizer que o caminho de ferro não seja a boa solução para a mobilidade das pessoas no eixo Lisboa-Cascais. Não, o caminho de ferro é a solução. Tem que ser um caminho de ferro modernizado. Portanto... Aliás, a procura, como já vimos, estava a crescer. Portanto, é assim, não inventem, não arranjem metrobuses, nem metros de superfície, nem coisa nenhuma. O canal já lá está, as linhas já lá estão. O que é necessário é fazer o quê? É modernizá-las e pôr aquilo a funcionar como deve ser. Não é preciso inventar a pólvora. Mais à frente, Carlos Carreira, o presidente da Câmara Municipal de Cascais, continuava. Articulando uma narrativa estafada, a tutela dos transportes arrancou o mandato há 3 anos a desculpar-se com a herança. Foi o maléfico, entre aspas, governo do PSD e do CDS que não acautelou o investimento na ferrovia. O PS, no cumprimento do seu dever histórico, reporia a justiça e viraria a página da austeridade. Estas coisas têm um nome: farsa. É verdade isto que parece estar aqui a ser sugerido, que o governo atual está a utilizar os investimentos e os cortes feitos na legislatura anterior para justificar o estado atual? É verdade, mas retirando a parte da ironia em relação ao maléfico governo anterior que não investiu na ferrovia, que não é ironia, está a dizer, é verdade, ou seja, o governo anterior efetivamente não investiu na ferrovia. E o governo atual tardou em acordar para a ferrovia. Aliás, durante este mês de agosto assistimos a várias caras do CDS, incluindo Assunção Cristas e Nuno Melo, cabeça de lista às europeias, a viajar de comboio em ações de pré-campanha eleitoral, com o objetivo de denunciar, e passo a citar, o investimento público mais baixo de sempre na ferrovia em Portugal. Cito agora o Nuno Melo, a 21 de agosto deste ano. As concessões, como acontece noutras áreas da economia, vêm muitas vezes em benefício do Estado, desde logo quando o Estado não tem dinheiro para fazer os investimentos que são necessários. Aquilo que eu pergunto é, faz sentido concessionar a ferrovia?
Não me choca, desde que seja um bom contrato que acautele os contribuintes, não me choca que haja concessões. Agora, eu entendo é que para que funcione a tal rede, que eu estou sempre a repetir, para que o caminho de ferro seja sistémico e que funcione em rede, eu penso que um único operador nacional incumbente falo-á melhor. Mas se houver algumas... é a CP? Penso que sim. Obviamente, porque assim, tem toda a história, tem toda a tradição, uma CP pública, na minha opinião. Concessionar algumas partes, eu pergunto-me, mas porquê concessionar algumas partes? Concessionar porque dão lucro, então a CP que fique com esse lucro, como é óbvio, não é? Portanto, quer dizer, eu não tenho nenhum preconceito em relação ao privado na ferrovia. Agora, que não seja o privado a ficar só com a parte boa e o público a ficar com a parte má. Agora, haver concessões não me choca em absoluto, mas que também não se digam que as concessões são a solução, não é? Porque ter-se-ão que fazer PPPs, no fim de contas, não é? E se é para concessionar um serviço público que é deficitário, os contribuintes têm que lá pôr dinheiro também. E, portanto, tudo depende da forma como isso é feito. Agora, se é para perder tempo, se é para dar dinheiro a ganhar a escritórios de advogados, se é para fazer contratos dificílimos e complexos e que depois levam a conflitos entre o Estado e o operador, etc., então se calhar mais vale o Estado chegar-se à frente, pôr o dinheiro necessário e pôr um operador público a funcionar como deve ser, que neste caso é a CP. Mas as críticas do CDS são justas? Quando apontam deixa-me dizer uma coisa, eu vivo nas Caldas da Rainha e sou servido ou não servido, porque quase não a uso, pela linha do Oeste, que é uma das linhas talvez mais abandonadas neste país, e desde há 20 ou 30 anos mesmo que assisto a este espetáculo, que é em todos os ciclos políticos, em todas as campanhas eleitorais, a linha do Oeste é um palco privilegiado para que os partidos lá apareçam a fazer campanha eleitoral. Obviamente que aqui há mais culpas para o Bloco Central, e tanto PS como PSD, CDS, de facto, quando um está na oposição e o outro está no governo, é a vez de lá aparecerem de facto nas Caldas a apanharem um comboio e a agitarem as bandeirinhas para as televisões para dizer que a linha do Oeste precisa de ser modernizada, que é, quanto a mim, a linha do Oeste é um paradigma da não modernização, do abandono, não é? E portanto isto dura há 20 ou 30 anos e eles desporadamente, sem qualquer vergonha, esquecendo que há 4 anos estiveram lá os outros, estiveram eles a dizer a mesma coisa e que entretanto foram poder, vão-se alternando e não aconteceu nada. Portanto, isso pode explicar um pouco também daquilo que o CDS fez neste verão. Obviamente que eles, enquanto força política, têm todo o direito de chamar a atenção. Foi uma aparição sem vergonha do... Provavelmente sim, eles têm o direito de chamar a atenção para uma coisa que está correta, que está mal, não é? Portanto, eu diria que é correto um partido político na oposição apontar o dedo a algo que está mal. Agora, as pessoas provavelmente esquecem, têm memória curta, que foi um governo do PSD-CDS que não investiu na ferrovia e que fechou linhas no país e que teria fechado mais se as pessoas não tivessem reclamado. E que papel é que teve Manuel Queiró, ex-deputado e dirigente do CDS, que presidiu a ACP de 2013 a junho de 2017, que papel é que ele teve no atual estado da CP? Eu acho que o Manuel Queiró se surpreendeu pela positiva. É curioso que, já agora permita-me que recue, não sei já aos anos, quando o Crisóstomo Teixeira foi presidente da CP, na minha opinião foi também aí que começou um bocado o descalabro da CP, porque inventou as unidades de negócio à beira da escritura, como ele próprio chamava. Em que período temporal é que estamos a falar? Estamos a falar dos fins dos anos 90, creio. Nessa altura a CP foi segmentada em unidades de negócios, cujo objetivo era de ficar um passo da escritura, ou seja, era basicamente privatizar, ficavam os suburbanos de Lisboa, os suburbanos do Porto, o longo curso e o regional. E, portanto, tudo aquilo foi desagregado, tudo aquilo foi separado, funcionarem de costas uns para os outros e perdeu-se ali o efeito de rede. E isso levou a que cada uma dessas mini-empresas, estávamos perante 5 ou 6 mini-CPs, funcionavam de costas voltadas, tentando reduzir custos. E isso levou a uma desagregação dos serviços e levou a uma perca de competitividade da própria empresa. Acho que a empresa até perdeu valor com isso. O que é curioso é que, tendo isto sido feito por uma pessoa ligada ao PS, no governo do PS, acaba por ser alguém que é do CDS, mais CDS do que CDS-PP, que vem para a empresa. E eu penso que no início até vinha com a perspectiva de privatizar e concessionar, etc., mas que percebe como é que funciona a ferrovia e acaba por fazer justamente o contrário. E penso que o mérito de Manuel Queiró foi ter voltado a agregar a CP, a tê-la posto a funcionar em rede e perceber que o longo curso podia dar dinheiro, tirou partido do crescimento da procura, que foi mais mérito do contexto económico do país do que propriamente da oferta da CP,
mas apesar de tudo teve algumas medidas do ponto de vista comercial, de publicidade, de marketing, etc., que trouxeram mais pessoas para os comboios. É um facto que sim, foi muito mais dinâmico. E eu penso que o Manuel Queiroz, de facto, na minha opinião, estava no bom caminho, quando, a dado momento, até pede à tutela para alugar já comboios de longo curso à Espanha, para responder ao crescimento da procura de longo curso, que era rentável e havia muita procura. A tutela, já este governo recusa. E penso que estava no bom caminho quando prepara um caderno de encargos para se comprar comboios de longo curso e comboios regionais, o que este governo depois viria a fazer, acabando com os comboios de longo curso, não os comprar e ficar apenas nos comboios regionais. Em 2019 vai iniciar-se a liberalização do mercado de transporte ferroviário na Europa. Um processo que há de durar até março de 2020. Explica-nos o que é isto da liberalização. O que é que vai acontecer exatamente? Bom, basicamente, da mesma maneira em que nós temos uma rede rodoviária em que quaisquer operadores rodoviários podem dar com os seus autocarros em cima das estradas, não é? A ideia aqui é que quaisquer operadores ferroviários possam circular em Portugal fazendo serviço de longo curso. O que significa que podem vir operadores estrangeiros ou portugueses que apareçam a circular nas linhas portuguesas. É uma boa notícia para o cidadão? Eu não a discuto porque, enfim, isto faz parte do paradigma da União Europeia, de que o mercado é que é bom e de que no caminho de ferro, se houver liberalização e se houver concorrência, que isso é muito bom para o consumidor, vem assim nos manuais de economia e, portanto, este é o paradigma da União Europeia. Bruxelas decidiu que é assim, nem vou discutir se é assim, se é bom ou não é. É inevitável, digamos assim. Agora, obviamente que isto é um negócio, é um mercado em que eu e o Frederico não formamos agora rapidamente uma sociedade e montamos uma empresa ferroviária. Isto é um mercado difícil de entrar, como é óbvio, não é? Para já, o que existe de novo é uma intenção da Arriva, que é uma empresa espanhola que é detida pela Deutsche Bahn, empresa pública alemã, que é a CP alemã, digamos assim, e portanto temos a CP alemã, entre aspas, a querer investir para já num primeiro eixo que é Corunha-Porto. Já deu essas intenções, diz que quer licenciar-se como operador ferroviário e quer operar aí. Nada impede que, com a liberalização, a própria Renfe venha com os seus comboios a Portugal e opere até mesmo em Portugal. E a CP está em posição de concorrer com os outros operadores europeus? Há bocado falámos que vai investir 200 milhões em comboios, em remendos, digamos assim, e que a Renfe é 5,4 mil milhões. Isso responde. Obviamente que a CP não está em posição de competir. A CP pode tentar fazer um bom negócio de parceria com a Renfe para tentar salvar a face, mas obviamente que está de joelhos perante um gigante como é a Renfe. Este foi mais um episódio do É Apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Obrigado, Carlos Cipriano, jornalista do Público e da Gazeta das Caldas. Foi um prazer. Fumaça é produzido por Ana Freitas, Bernardo Afonso, Maria Almeida, Pedro Miguel Santos, Pedro Zuzarte, Ricardo Esteves Ribeiro, Sofia Rocha, Tomás Pereira, Tomás Pinho e por mim, Frederico Raposo. A música é dos Lotus Fever. Ouçam mais episódios em fumaca.pt ou no iTunes, Spotify, SoundCloud, YouTube, Comunidade de Cultura e Arte, RUM, Rádio Universitária do Minho, Rádio Alma Bruxelas e também noutras aplicações de podcasts. Até já!